Contigo serei para sempre. Não há clube mais belo, esplendor dos nossos relevados, brilhas mais que o próprio sol. Quando
A todos, muito boa noite, bem-vindos ao primeiro Sistema Tático, podcast do Jornal Imediato. Um espaço que vamos tentar trazer assuntos desportivos, não só de personalidades, mas também como temas desportivos, e tentar, digamos, acrescentar alguma coisa a todos os espectadores que nos ouvem, algum contributo desportivo. Hoje, para inaugurar este espaço, eu tenho comigo o Presidente do Passos Ferreira, Paulo Menezes. Curiosamente, hoje no aniversário número 71 do Passos de Ferreira, e eu iria começar por, primeiro, agradecer-lhe a vinda aqui e honrar-me com a primeira participação deste programa. E depois eu iria começar por perguntar uma coisa muito simples: o que é que fez o Paulo Menezes vir para o dirigismo desportivo? E depois quais as razões que levaram a liderar o Clube do Futebol Passos Ferreira? Olá, Mindo, boa noite. É um prazer e é sincero, são conversas de ocasião e muitas vezes temos este tipo de respostas, mas é de facto um gosto poder estar aqui consigo, que criamos uma amizade no futebol, como sabe, mas acima de tudo num dia tão especial para nós, passenses, como é o aniversário do clube. São 71 anos, de facto, 71 anos que me deixam cheio de orgulho, porque são 20, desses 51, são 20 enquanto dirigente. E, portanto, quem tem 20 anos numa história de um clube como dirigente sente um orgulho enorme. Portanto, eu vim parar ao dirigismo de uma forma completamente casual e filo a convite de uma pessoa que eu estimo muito, que é o Sr. Hernani Silva, que na altura me contactou apenas e só como advogado e para tratar de assuntos relacionados, obviamente, com o clube. E depois acabei por ficar e fui ficando no ano seguinte como diretor, depois 4 anos como diretor e depois mais 4 como diretor jurídico, não diretor do clube, como responsável jurídico do clube, e depois ininterruptamente, desde 2009, da época de 2009-2010, até agora, depois como presidente adjunto, e o tempo passa tão rápido e eu começo a olhar para trás e já lá vão 7 anos como presidente do Futebol Clube Passos Ferreira. E, portanto, começam a ser muitos anos, são de facto muitos anos, mas são anos que me movem e como moveu outros, a paixão pelo clube, não tenho dúvidas. Neste momento no futebol português fala-se de variedíssimas alterações, fala-se de muita gente que quer alterar. O que é que lhe viria assim de repente à cabeça que pudesse alterar neste momento, assim de uma forma mais geral, no futebol profissional português neste momento? O dirigismo. Como assim? Aquilo que eu acho de facto que é preciso mudar no futebol, nas mentalidades no futebol, e naquilo que é a pacificação do futebol, para que o futebol seja cada vez mais e apenas só futebol, embora não podemos deixar de considerar que o futebol hoje é cada vez mais uma indústria, eu acho que os agentes desportivos precisam de uma reciclagem. E não necessariamente uma reciclagem ao nível daquilo que é os anos que possam estar ou não, isto não é a meu favor, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com aquilo que é a sua forma de estar no futebol. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, mudava o dirigismo. Porque eu acho que se nós temos o poder de decidir muitas coisas, também temos o poder de mudar muitas mentalidades e muita forma de estar no futebol, no dirigismo, que acaba por ser depois contagiante a tudo o resto. E, portanto, aquilo que eu acho que mais falta ao futebol é a capacidade, porque eu acho que a arbitragem se foi profissionalizando, a liga é cada vez mais profissional, concorda-se ou não se concorda, e eu estou à vontade porque discordei muitas vezes e continuo a discordar muitas vezes. Acho que os jogadores são cada vez mais profissionais e o seu número também é maior, mas acho que aquilo que falta mesmo é alguma capacidade de gerir isto de uma forma digna, que muitas vezes falha. E somos nós, dirigentes, que somos responsáveis por muito aquilo que é mal no futebol. Eu não tenho problema nenhum em assumir isto. Por acaso, é lugar comum dizer-se, muitas vezes vemos resoluções no futebol completamente erradas e depois há quem diga assim, não, são os próprios clubes que as aceitam que fazem com que elas sejam... Mas isso é verdade, Então o que é que tem que mudar para que os clubes comecem a dizer que não aos grandes interesses do futebol? Eu vou confidenciar, até porque estamos aqui numa conversa perfeitamente informal e, portanto, não deixo de ser presidente do Futebol Clube Passos Ferreira, mas, acima de tudo, não deixo de ser o Paulo Menezes enquanto pessoa. Eu acho que o futebol é uma camada de hipócritas. No futebol do dirigismo, e é por isso que eu digo que mudava o dirigismo. Porquê? Porque na maioria das coisas, das situações, quando nós chegamos a uma reunião
por exemplo, da Liga de Clubes, onde a Liga tem culpa zero, portanto, culpa tem quem aprova ou deixa de aprovar, que são os clubes. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, e muitas vezes sinto-me isolado, juntamente com mais 1, 2 ou 3 clubes, ok? Mas com vontade própria, tudo o resto é condicionado pelos demais. E, portanto, as decisões, sabe-se perfeitamente qual vai ser a decisão. E sabe-se qual vai ser a decisão porque há 2 ou 3 que acabam por dominar ou querer dominar, e quem não está contra mim está contra mim. Quem não está por mim está contra mim. Esta é a máxima que existe ali. E, portanto, depois aquilo que nós nos queixamos e aquilo que nós fazemos, muitas vezes, como bandeira, porta-estandarte para reivindicar o que quer que seja, nós somos perfeitamente coniventes. E eu aqui quero dizer-lhe que assumi perante os sócios, e assumi perante o clube e perante mim próprio uma independência que me faz ter vontade própria no futebol. Não acho que seja a última bolacha de pacote, porque a última bolacha de pacote está sempre partida. As pessoas às vezes esquecem-se disto. Portanto, não tem que ver com isso, mas tem que ver com o facto da minha capacidade para ser independente. Obviamente, só não sou independente de uma coisa. É na defesa dos interesses e dessa forma, intransigentemente, do Futebol Clube Passos Ferreira. Eu iria fazer 2 perguntas numa só, se podemos assim dizer. Eu vou tentar responder rápido, porque senão demora muito. Não, está tranquilo. Temos muito tempo ainda pela frente. O Paulo Menezes iniciou um projeto há uns anos, até um projeto mesmo a nível estrutural, dos próprios de infraestruturas do Passos Ferreira. O que é que motiva o Paulo Menezes para concluir esse projeto? E já agora, porque não atalho de foice, perguntar se realmente pode adiantar alguma coisa em relação à sua candidatura à presença do Passos Ferreira e qual é essa possibilidade de se candidatar ao Passos Ferreira para concluir esse projeto. Ok, deixa-me dizer por uma questão de justiça. O projeto não se iniciou comigo e, portanto, eu acho que era injusto, acho que era imerecido que eu agora viesse aqui colher os frutos daquilo que eu apenas dei continuidade. E, portanto, se estas direções últimas fizeram de facto muito, também o fizeram com receitas extraordinárias. E isto é também em relação a mim. Em relação a mim, à direção que eu represento. Mas a verdade é que, desde há muitos anos esta parte, todos os dirigentes, e eu acho que é o dia também de invocarmos não só sócios deste clube, mas também aqueles que dirigiram este clube, sempre de uma forma desinteressada, e eu acredito mesmo dessa forma, porque é dessa forma que eu também lá estou. E eu acho que todos nós fizemos obra. Agora, se me disser aquelas obras que são mais visíveis, eu não sei o que é que foi mais difícil. Se foi fazer este tipo de obras, se foi porventura de ter cometido a loucura, com as aspas todas, na altura, de ter comprado um autocarro para o Futebol Clube Passos Ferreira para poder ter alguma dignidade. Não sei o que é que foi mais digno e o que é que foi mais difícil. A verdade é que estas obras começaram desta dimensão na época de 2013 a 2014, como todos nós nos lembramos. E, portanto, foi aí que se deu início. Mas a verdade é que também não foi aí que se concluiu nada. Aliás, falta ainda concluir muita coisa. E depois foi já numas épocas seguintes e com outro responsável para o futebol profissional e também pelas obras que se constituiu, que foi o engenheiro Rui Seabra, que se constituíram muito aquilo que é o património hoje do clube. Não há dúvida rigorosamente nenhuma, mas também não há dúvida rigorosamente nenhuma que muito foi feito depois daí, e eu, embora estivesse presente nessas direções desde 2013 até à data, a verdade é que eu acho que, não tendo sido eu o líder dessas mesmas obras, não posso reclamar para mim o mérito delas. Perguntava-me, eu acho que me vou querer esquecer. Se pode aqui, porque não dizer na primeira mão, no primeiro programa Sistema Tático, se é um candidato a liderar o Passos Ferreira. Armindo, como todos sabem, eu sou presidente do Futebol Clube Passos Ferreira e da SEDUC há 2 anos. Acumulando essas funções. Há 2 anos que eu sou presidente do Futebol Clube Passos Ferreira e presidente da SEDUC. E a verdade é que esta pergunta que me está a fazer e que eu imaginei que me pudesse fazer, sinceramente, hesitei muito e partilhei com os colegas de direção muito. Eu tive 3 reuniões até hoje para refletir sobre esta questão. E devo-lhe dizer que, a determinada altura, a minha decisão foi no sentido de que, no sentido inverso daquilo que tenho hoje. Eu posso dizer sem tabus, de forma absolutamente nenhuma, que decidi no sábado passado, e hoje assumo, e tenho prazer de o fazer no dia de aniversário do clube, que, aliás, suponho que até já terá saído, ou vai sair alguma coisa sobre aquilo que será o calendário eleitoral. E, portanto, eu serei candidato a presidente do Futebol Clube Passos Ferreira por mais 2 anos. E, portanto, assumo isto claramente, assumo isto enquanto líder de uma direção e espero, sinceramente, e estou convencido que esta direção
se candidatará a mais 2 anos de mandato. E já agora deixe-me dizer uma coisa, permita-me, Armindo, porque eu tenho que o fazer. Eu tenho um compromisso assumido com duas pessoas, uma delas que eu conhecia já do passado, que muito me honra, de uma direção à qual eu pertenci, que gostava imenso, que é o Dr. Joaquim Manuel Ferreira, e com ele e com o Dr. Carlos Alves, que temos um compromisso os três, que fica entre os três, é uma coisa que guardaremos. Mas, obviamente, aquilo que mais pesou, mais influenciou e que me fez efetivamente decidir foi sentir que contarei e que poderei contar nessa candidatura, não numa direção, porque isso pertence aos sócios, mas numa candidatura com essas duas pessoas que para mim são fundamentais. Fundamentais porque acho que o Futebol Clube Paços Ferreira tem que ter, de facto, um presidente de uma Assembleia Geral que os represente e que muitas vezes esteja em desacordo com aquilo que é o presidente da direção, e estamos, como tem que ter um presidente de um Conselho Fiscal que me cria, com as aspas todas, problemas a cada reunião. Porquê? Porque eu gostava que os sócios soubessem, conseguissem perceber o quanto um e o outro órgão exigem da direção. E eu acho que isto transforma uma direção num órgão ainda mais responsável, no sentido de que lhe é cobrado por quem representa os sócios, que é a Assembleia Geral, que cobra da direção, e também por quem representa aquilo que eu acho que é a sustentabilidade de um clube, que é um Conselho Fiscal atento, que controla, que fiscaliza, que não facilita e que quer ver sempre tudo. Quando um sócio tiver dúvidas sobre aquilo que é uma determinada transação de um jogador, pode ter a certeza que tem no Conselho Fiscal e na Assembleia Geral 2 órgãos que questionam a direção a cada contrato que é feito. E eu acho que isto deixa os sócios completamente descansados. Não são três órgãos, não são 3 pessoas que se juntam para fazer aquilo que o povo diz, uma panelinha. Não, são 3 órgãos que se dão lindamente porque se respeitam mutuamente. O Paços Ferreira, o Paulo Menezes já teve oposição numas eleições, única vez até na história do clube, que teve 2 listas concorrentes, que venceu. Qual é o conceito neste momento que tem sobre a oposição em Paços Ferreira? O momento do Paços Ferreira desportivo é bom, indiscutivelmente é bom. O Paços Ferreira é um clube falado neste momento nos meandros do futebol português. Acha que vai ter oposição? Não preocupa. E atenção, quando eu digo não preocupa, não tem a ver com desvalorização. Eu sei o que é que eu quero. E não tenho dúvidas hoje em assumir que em 2017 a oposição nos fez crescer e nos fez estar mais atentos. E eu disse uma vez, se recordarem, e eu estou disposto, sou eu que chamo à colação isto. Um dia qualquer perguntaram-me, nesse mesmo dia em que ganhamos eleições, o que é que gostava daqui a 2 anos, o que é que promete aos sócios daqui a 2 anos. E eu, na altura, disse aquilo que eu prometo aos sócios é que tentarei cumprir aquilo que me propus fazer. E dizer-lhes, eu ficaria imensamente feliz que daqui a 2 anos alguém me questionasse sobre aquilo que era o programa eleitoral e me dissesse, mas você fez ou não fez isto? Eu reconheço as dificuldades neste ou naquele aspecto, mas tenho consciência que geri o clube sempre com sentido de responsabilidade e que se formos fazer o balanço, eu praticamente, juntamente com esta direção, fizemos aquilo a que nos comprometemos. Depois, obviamente, fazendo a adaptação àquilo que é a realidade do clube. Descemos divisão, muito bem. Temos que acabar com a equipa B, fizemos-lo. Mas fizemos-lo para que hoje pudéssemos estar perante um clube sustentável e um clube com futuro, que é aquilo que eu acho que muitos... Repare, quantos clubes se perderam em Portugal de 2017 até hoje e que eram dos campeonatos profissionais e uns desapareceram e os outros andam perdidos. Só um sentido de responsabilidade muito grande é que nos faz estar hoje de uma forma tranquila e ser um clube como é. Como presidente do Paços Ferreira, embora não seja uma pessoa que lidera a parte desportiva, porque tem pessoas para isso. Mas deixe-me dizer que eu tenho responsabilidades quando as coisas correm mal e tenho responsabilidades quando as coisas correm mal. Claro, era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Como é que considera neste momento o momento desportivo do Paços de Ferreira? Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer que é da maior justiça fazer uma coisa aqui, que eu de vez em quando faço e porventura não farei sempre com a mesma ênfase que eu acho que merece. Eu tenho comigo uma pessoa a liderar o departamento de futebol, que é o Jaime Sousa, que é uma pessoa que eu conheço, isto parece mal por causa da idade, mas que eu conheço há 40 anos, já passa de 40 anos. E é, obviamente, a extensão do presidente. Eu costumo dizer a ele, a gestão do clube é feita desta forma. Ele é o presidente de futebol.
E quando eu digo que é o Presidente de Futebol, não é o Presidente de Futebol Clube Passos Ferreira Seduc, porque sou eu, porque é a mim que me pede a responsabilidade. Mas é a minha extensão. E muitas vezes discordamos, mas a verdade é que sempre nos conciliamos. E hoje já nos conhecemos ainda melhor que aquilo que conhecíamos, e portanto ele é a minha extensão. Mas isto é transversal. Eu digo ao meu médico, o senhor é o Presidente dentro do Departamento Clínico. E quando o Cascaneiro é incumbido de uma determinada missão, digo mesmo naquela missão, não enquanto chefe de um departamento, mas aquela missão. Mas isto é responsabilidade também, é o que eu digo a todas as pessoas que têm a sua pelouro, seja das obras, seja do património, seja do marketing, seja do departamento jurídico. Nós temos que sentir que somos, naquele momento, o elo mais forte de uma relação que possa ser estabelecida. Obviamente, eu sinto-me a apoiar, a decidir, e devo-lhe dizer que eu não me demitindo das minhas funções. Tive em decisões que foram muito más para o Passos Ferreira. Agora percebe-se que foram muito más. E digo-lhe isso nos últimos 2 anos, em decisões que foram más, mas também tenho orgulho em dizer que esteve em decisões muito boas para o Futebol Clube Passos Ferreira. Neste momento, a saúde do clube, como é que está a saúde do clube no aspecto financeiro? Eu acho que em dia de aniversário era também bom os sócios terem boas informações no aspecto da saúde do clube, no aspecto financeiro, como é que as coisas estão? Eu tive há dias atrás uma Desculpa, interromper. É que às vezes as perguntas também fazem sentido por causa das especulações, porque às vezes há pessoas que gostam de especular sobre muitas coisas que não sabem. E nada melhor do que este momento para obviamente eu não perco a noção de que estas explicações têm que ser dadas aos sócios no local próprio. Portanto, não vou perder e que ninguém pense que eu vou, de certa forma, violar aquilo que é um princípio, para mim, basilar destas relações entre os sócios e o clube e as direções. A verdade é que aquilo que eu posso garantir aos sócios é que o Passos de Ferreira é um clube sustentável, mas, acima de tudo, neste momento, sustentado. E, portanto, qualquer preocupação que pudesse haver de sócios, eu posso descansá-los, porque o Futebol Clube Passos Ferreira não é devedor, e eu tenho a sensação que, muito em breve, podemos ser credores de terceiros e de outros créditos, mas podemos ser até inclusive investidores naquilo que é o crescimento do clube, não só estruturalmente, mas estruturalmente de forma desportiva. Porque também posso dizer que nos candidatamos, e eu espero que o Passos Ferreira, no próximo ano, possa participar no campeonato com uma equipa de sub-23, e que é algo que este clube precisa não é por uma questão de dimensão do clube, mas é para assegurar aquilo que... Até este interregno que houve agora é importante para isso. Aquilo que eu sinto, e não vale a pena esconder as coisas, o Passos Ferreira tem vários jogadores que não jogam na equipa principal por opção e que não jogam com regularidade, que seriam ainda mais úteis àquilo que é a equipa principal se tivessem ritmo competitivo. Da mesma forma que eu hoje vejo jogadores a brilhar em campeonatos aqui em Portugal, não profissionais, embora com um contrato profissional com o Passos Ferreira, e vejo que eles podiam estar a valorizar no futebol com o Passos Ferreira. Vejo a preocupação do meu responsável, uma pessoa fantástica, no trabalho fantástico, que é o José Pinto, que está na formação, preocupado com aquilo que é a competição de sub-19, quando temos atletas que tinham que, se calhar, que se perderam num ano, que se podiam ter valorizado. Vejo com dificuldade em recortar para um sub-19 alguém que percebe que quando chega ao sub-19 pode não ter futuro e, portanto, hesita se vem para o Passos Ferreira ou não obstante todas as condições que oferecemos. Não referi no início, por lapso meu, mas antes de irmos para o primeiro intervalo, porque temos também que valorizar o nosso patrocinador exclusivo, que é a Johnny Portugal, e que na altura, no início, esqueci-me de referir, mas que daqui a nada vamos começar a passar uma publicidade dele. Em 2 minutos... Um apoiante de Passos Ferreira também. Sim, em 2 minutos... Alguém muito importante. Em 2 minutos, como é que poderia classificar a importância que neste momento as SEDUCs e as SADs têm no futebol profissional? Se acha que esse que é o modelo ideal para o nosso futebol português? Aquilo que me preocupa é que eu tenho um compromisso. Olha, o maior compromisso que eu tenho com o Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal é que nós nunca estaremos num contexto em que existe uma SAD. Okay? Discutível ou não, haja quem defenda, e eu respeitarei quem possa ter outra forma de ver as coisas. E respeitarei não no sentido crítico, é uma forma de ver. Mas a verdade é que eu acho que o que me faz realmente ter preocupação sobre aquilo que é o futuro do nosso clube não é questão financeira atual, não é questão desportiva, porque essa está a falar para nós este ano, da mesma forma que para o ano poderemos passar por uma situação completamente diferente. Porque eu costumo dizer, para mim, e isto é claro, não há derrota que me mate, mas também não há vitória que me deslumbre. E, portanto, nós temos de ter a noção de que é que somos,
o que é que podemos fazer e nos reinventarmos e arranjarmos soluções a cada dia e a cada dificuldade. Mas acha que este modelo de SEDUCs e de SADs que são um modelo indicado para o Deixa-me futebol dizer, eu profissional? acredito que haverá SADs que funcionam de forma positiva. Não tenho dúvidas sobre isso. Até porque, repare, o Passos Ferreira não é campeão nacional e é um dos 3 clubes de SEDUC em Portugal. Portanto, não há uma relação direta. O que eu acho é que um dia, se este clube pensar em caminhar para uma SAD, não comigo, mas se o fizer, que o faça antes de ser preciso fazê-lo. Porque nesse momento vai ter dificuldades em impor as suas condições. Eu não estarei lá, certamente, mas deixo este alerta se alguém alguma vez, e eu creio que os sócios também não o permitirão, mas se o permitirem, que tenhamos pessoas à frente capazes de o fazer. Vamos então agora fazer um brevíssimo minuto, cerca de um minuto de break, se pode assim chamar, para valorizar o nosso patrocinador exclusivo do nosso sistema tático e voltaremos já de seguida. E quando se fala em projetos de investimento e candidaturas, esse apoio vai de a Join Portugal Consulting é um gabinete que se destina a dar apoio, a apoiar as empresas, nomeadamente na área económico-financeira. O apoio a vários níveis, destacando-se, como é óbvio, a elaboração de estudos de viabilidade económico-financeira para contrair financiamentos bancários, por exemplo, e a elaboração e a organização da dossiê de candidatura aos vários sistemas de incentivos em vigor, nomeadamente no âmbito de Portugal 2020. Este é basicamente o apoio que a Join Portugal dá às empresas e quando se fala em projetos de investimento e candidaturas, esse apoio vai desde a aprovação, a elaboração e após a aprovação, o acompanhamento até o empresário receber todo o subsídio a que tem direito. Agora sim, voltamos novamente à nossa conversa. Eu ia agora pegar no aspecto esportivo para lhe fazer a seguinte pergunta. O Passos Ferreira poderá este ano ir pela 4ª vez às competições europeias. Pelo menos neste momento o panorama é possível para atingir esse objetivo. O Passos Ferreira já tem experiência de ir às competições europeias e no ano seguinte teve dificuldades. Depois de ir às competições europeias. O que é que o Paulo Menezes, presidente, candidato e vencedor das próximas eleições. Calma. Não, caso de seja vencedor nas próximas eleições, qual é a estratégia que terá para não se repetir aquilo que aconteceu no passado? Com uma presença europeia de qualidade, até porque, e esclareça-me se eu estiver errado, pela primeira vez podemos ter aqui em Passos Ferreira jogos das competições europeias, o que até agora ainda não conseguimos. Isso deve-se realmente às melhorias que o Estádio sofreu. Como é que o presidente do Passos Ferreira vai preparar um plantel para ser os pés assentos no chão sem pôr em risco o futuro imediato? A classificação que poderá dar acesso a uma competição europeia é algo que nos enche de orgulho. Mas, acima de tudo, deve nos encher de responsabilidade. E eu não sei responder à questão que me coloca. Eu não sei por uma razão muito simples. Porque eu não tenho a receita. Porque ninguém tem essa receita. Não sou eu, ninguém tem essa receita. Ninguém sabe se a direção que estiver ao leme dos destinos do Passos Ferreira vai ter a capacidade de escolher o plantel certo, toda a estrutura do futebol, para que resulte aqui em Passos Ferreira. Porque pode resultar noutro local, um jogador que pode ter sido muito bom noutro local, chegar aqui e as coisas não funcionarem. Portanto, eu não sei. Eu tenho a certeza de uma coisa. Vou estar preocupado a cada momento se isso acontecer e eu espero sinceramente que isso aconteça, porque acho que temos todas as condições para que isso possa acontecer, de tomar as decisões certas no momento certo. Agora, há uma coisa que temos de ter, quando eu dizia há pouco que não há nada que me deslumbre, é exatamente isso. É o sentido de responsabilidade e de preocupação
que eu tenho relativamente àquilo que é a próxima época. Esteja quem estiver à frente dos destinos do clube, porque eu acho que é sempre um desafio acrescido de uma dificuldade acrescida àquilo que vai acontecer na próxima época. É um clássico, nós temos casos como este ano. Eu ontem estávamos a jogar no Famalicão, onde nós fomos derrotados, e eu digo com justiça, porque foi, e não deixa de ser, mas o ano passado vivíamos uma situação exatamente inversa. Nós estávamos no lugar que o Famalicão estava, o Famalicão está no lugar que o Passos Ferreira estava na altura. E toda a gente se recorda daquela vitória que estávamos a ter aos 88 minutos, 89 por aí, e depois da aflição que passamos naqueles últimos minutos com um penalti defendido na última jogada do encontro. Portanto, o futebol é um bocadinho isto, e vamos ser honestos, ninguém tem a resposta para isso. Podemos prometer tudo, podemos prometer equipas que vão massacrar, a expressão não foi essa, mas o sentido era essa, portanto, vamos deslumbrar e depois andamos a lutar pela Champions League, não é? E, portanto, é melhor não fazer. Antes de passar à próxima pergunta, eu lembrava também que os espectadores que nos acompanham, quer no Facebook, quer no Imediato Online, poderão fazer perguntas nos últimos 15, mais ou menos 15, 20 minutos do nosso sistema tático de hoje. Iremos colocar perguntas que sejam feitas pelos espectadores ao Presidente do Passos Ferreira. Por isso, através do Facebook, podem fazer as perguntas. Estará alguém ali na regi, precisamente, a selecionar essas perguntas. É claro que este ano o Passos Ferreira está na moda pela parte positiva, bom futebol, bons jogadores, um clube sério, isso já não é de agora, já vem há uns anos esta parte, com um treinador muito cobiçado, muito falado. Será se calhar oportuno perguntar ao Presidente do Passos Ferreira o que é que está a fazer ou o que é que já fez, ou se não vale a pena fazer nada para manter o Pepa ao serviço do Passos Ferreira para lá? Acha que algum sócio perdoaria esta direção se esta direção não fizesse tudo o que está ao seu alcance para manter esta equipa técnica? Eu não acho, mas vê alguma viabilidade, porque então especula-se muito, e o senhor ainda semana passada falou sobre isso. Vamos ser completamente transparentes. A direção de Futebol Clube Passos Ferreira e o presidente do Futebol Clube Passos Ferreira endereçou um convite à equipa técnica toda, obviamente representada pelo treinador técnico principal, o Pedro Filipe, o Pepa, para que prolongue o vínculo com o Futebol Clube Passos Ferreira, se possível por mais, mas pelo menos por mais uma época. Legitimamente o treinador entendeu que deveria ter um período para decidir. E, portanto, este convite tem já várias semanas, como não poderia deixar de ser, e a resposta, e aquilo que temos falado entre as partes, a resposta não surgiu ainda, mas também não foi ultrapassado o timing que as partes estabeleceram para que haja uma resposta. Porque é legítimo. Repara, o Passos Ferreira tem que perceber que no seu contexto, de facto, há condições fantásticas, mas que é para muita gente um local de passagem. Porque as pessoas legitimamente aspiram a promover-se mais, a ganhar mais, porque se o Passos Ferreira começar a pagar aquilo que cada um quer receber para que possam ficar cá, então deixamos de ser sustentáveis e passamos a entrar em loucuras. Portanto, o Passos Ferreira fez um convite, espero que esse convite tenha resposta positiva. Agora, não vou censurar ninguém, porque temos excelentes relações com contextos que cá passaram e que foram gratos. Como sei que grato também será sempre uma equipa técnica, ou grata será uma equipa técnica, que não tem problema nenhum em reconhecer, até publicamente o li recentemente, mas também das conversas que temos com frequência, que sabe perfeitamente que o sucesso desta própria equipa técnica também é maior aqui do que foi em qualquer outro contexto. E porquê? Porque, para mim, é muito simples. Eu posso ter dois bons cozinheiros. Se lhes der ovos, há sempre um que faz omeletes com mais qualidade que o outro. Nunca foi ninguém a fazer omeletes sem ovos. E eu não tenho dúvidas nenhumas, até porque já o reconheceu publicamente e de forma repetida, que o Passos Ferreira permitiu a esta equipa técnica demonstrar o seu real valor. Coisa que agora já é aqui um parênteses, é uma opinião minha. Porventura, nós temos dos melhores plantéis à partida, e espero que à chegada também, que permitiam também, desde janeiro do ano passado, ter o sucesso que hoje estamos a ter. Portanto, há aqui uma relação direta entre qualidade e resultado, o que nem sempre existe, porque também há jogadores que se revelaram positivamente, que em outras circunstâncias não o fazem. E era aí para isso mesmo que eu ia pegar. O Passos Ferreira, este ano, claro que houve muitos jogadores que se valorizaram por estar em Passos de Ferreira,
alguns empréstimos de jogadores importantes no clube, bastantes, alguns. Há outros jogadores que estão a ser cobiçados, e o Paços de Ferreira também é um clube vendedor. Já o fez esta época, e se calhar contará a fazê-lo também no final desta. Tem consciência que o plantel para o ano vai ser um plantel vai ter que ser forçosamente um plantel bastante remodelado. O que é que já está a ser trabalhada essa renovação do plantel, e se há um plano B caso o Pepa diga que não quer ficar? Olha, Armindo, eu quero muito acreditar que esta vai ser a equipa técnica do Paços para o ano. Se me pergunta a minha convicção é de 50-50. Sinceramente, não faço disto também, não queria aqui respostas evasivas, portanto, é aquilo que eu acho. O que é que nós vamos fazer? Repare, quando eu dizia há pouco que o Paços de Ferreira tem que se reinventar a cada momento para encontrar soluções, obviamente os emprestados é um exemplo disso mesmo. E nós, ainda há pouco, transformamos um empréstimo num ativo do clube, o Stefano Eustáquio. E outros que possam cá estar podem dar rentabilidade ao clube. Esses fazem crescer outros que cá estão. Mas a verdade é que eu gostava que todos aqueles que aqui estão fossem jogadores que estão com o Paços de Ferreira. Mas não com os salários que têm, não é? Não apenas com os salários que o Paços de Ferreira lhes paga, mas com aqueles que vêm dos contratos anteriores, porque era impensável que pudéssemos ter alguns desses atletas. Mas a verdade é que não conheço nenhuma equipa de futebol que tenha começado uma época sem treinador. Não me recordo se consegui lembrar-se de alguma ajuda. Portanto, todas elas têm um treinador e uma equipa técnica à partida. Portanto, o Paços de Ferreira nunca deixará de ter uma equipa técnica se não for esta. O que eu quero é que seja esta. E quero mesmo muito que seja esta. Se eu vou conseguir, não sei. Há uma coisa que os sócios podem estar descansados. Não é por força ou falta de vontade, nem de esforço desta direção. Se não conseguirmos, eu vou lamentar, porque será uma grande perda para o clube, não tenho dúvidas, mas também tenho a certeza que esta equipa técnica reconhecerá que o Paços de Ferreira lhes deu as condições para eles se expressarem naquilo que é as suas capacidades e as suas qualidades, mais de qualquer outra situação que possam ter vivido no passado. Mas tem na sua cabeça um plano B? Não tenho um plano B, tenho que ter um treinador com um quarto nível. Tenho que ter um treinador com um quarto nível. Armindo, acredito de fora, olhos nos olhos. Não falei com rigorosamente a ninguém, não falei, nem quero falar. E, portanto, é algo... e repare, quando se fala nestas coisas, começa logo a haver especulações. E, portanto, se eu tivesse feito, eu já estou no futebol há muitos anos para perceber que no dia seguinte alguém ia ter interesse em pôr esta notícia cá fora plantada. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Da mesma forma que dizem que o Stefano Eustáquio já está no Futebol Porto. Não é? Já disseram várias vezes. Já disseram várias vezes, e eu, a cada jornalista que responde se é falso, se é mentira, porque comigo nunca ninguém falou, as pessoas ficam muito admiradas, porque de facto eu não faço tabus na vida. Não os faço no futebol também. Mais uma vez relembro que os espectadores que nos veem, quer através do Facebook do Imediato, quer através do Imediato Online, poderão fazer perguntas, o Presidente irá responder. O Presidente Paulo Menezes irá responder depois de mais ou um não, break. Ou irá ficar depende entalado. Das perguntas, se os depende das perguntas. Se quiserem entalar também o Presidente, ele também poderá ter que pensar um bocadinho antes de responder, mas isso é o que esperamos que os espectadores também deem asa à imaginação e façam perguntas que com certeza eu aqui não as fiz porque não as poderia fazer todas. E isso será daqui mais ou menos a cerca de 8, 10 minutos. Por enquanto, eu queria fazer uma pergunta que também está na moda. A pandemia. A pandemia veio afetar muito o futebol português, não só o desporto em geral, até podia mesmo dizer a vida das pessoas no geral. Mas como estamos a falar de desporto, foi um ano completamente atípico. Como é que considera este ano? O que é que de bom trouxe para o futebol? O que é que de mau trouxe para o futebol? Falando, claro, da ausência dos adeptos e de receitas. Como é que você se sentia, Armindo? Como é que se sentia qualquer dirigente de um clube que não pudesse partilhar com os seus adeptos aquilo que aconteceu ao clube desde a época em que subimos divisão, depois de termos vivido o pesadelo da descida? Nós, esta direção, está impossibilitada de partilhar com os adeptos essas alegrias. Já reparou? Frustrante. É. Mas, acima de tudo, eu hoje fazia um apelo nas redes sociais do clube para que nós assumamos as nossas responsabilidades. E nós dizemos depois cá fora, este clube é nosso, o Paços é nosso e há de ser. Então nós temos que ter a noção de que se é nosso, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Mas esta é uma frustração, e cumprir com as obrigações é muito simples, é pagar as cotas, porque das duas uma, ou nós
somos de facto conscientes de que dizemos o clube é nosso, e clube é nosso é no sentido de que eu sou acionista do clube, ou então o que nós temos é uma outra política, que é pagar as cotas para ver jogos. E se eu pago as cotas para ver jogos, alguma coisa está errada neste processo. O Passos Ferreira, esta direção, isentou todos os sócios do pagamento do lugar anual, e quem o pagou pode transferir para o ano seguinte, porque isso sim é para ver jogos. O ser sócio e pagar as suas cotizações é uma obrigação de todos os sócios. E o clube não deixará de ser sensível a todas aquelas pessoas, que nem que seja visto casuisticamente, que possam ter dificuldades, que eu não quero que ninguém deixe de ser sócio. Agora, a questão, e além disso, Armindo, você estava-me a questionar... Sim, a ausência de adeptos... Agora, eu tenho receitas. um diretor, que é um diretor que entrou comigo para o futebol há 20 anos atrás, que é o José Armando Barros. E ele diz-me assim: Presidente, só lhe faltava acontecer isto no futebol. Você já reparou? Você mais ou menos tomou conta, na altura em que descemos de divisão, você nessa altura tomou mais ou menos conta do futebol. E depois, agora, tem que viver com esta realidade. Tenham a noção. Nós temos um decréscimo, tínhamos um decréscimo até há bem pouco tempo. Felizmente, eu acho que nós temos este sentido de responsabilidade e as pessoas têm assumido esta responsabilidade. Já recuperamos bastante. Mas tínhamos, na altura, 200 mil euros de cotas por receber dos sócios. Tínhamos cerca de 450 a 500 mil euros de receitas. Claro que depois também tínhamos despesas relacionadas. De jogos como o Porto, Benfica, Sporting, este com o Benfica que vai acontecer. Onde garantidamente teríamos nesses jogos mais o Braga, mais o Vitória, teríamos seguramente 500 mil euros de receitas. Portanto, se somarmos 500 mais 200 cotizações, estamos a falar em 700 mil diretos. Se aí somar o custo que tivemos com aquilo que são as exigências em termos de processos do Covid, como testes, condições de segurança, higiene e custos adicionais, eu posso dizer que o prejuízo desta época, ou seja, aquilo que é uma receita e, por outro lado, uma despesa, já vão aproximar-se neste momento. Eu já falei em 500 mil euros, neste momento, e no projetando já ao final da época, eu posso lhe garantir que vamos chegar perto de 1 milhão de euros. E eu pergunto como é que é possível gerir um clube com cêntimos, com tostões e com razões, para rimar, quando nós estamos privados disto, que era o suficiente para eu dizer aos sócios: nós temos dinheiro no banco à ordem. A classificação atual do Passos Ferreira pode contribuir um pouco para amenizar... Claro que vai contribuir. Para amenizar Só se acontecesse uma hecatombe é que o Passos Ferreira não ficaria nos 10 primeiros lugares da classificação. Portanto, vamos ser modestos e, portanto, agora também lançar um bocadinho de chave nestas coisas e dizer: vamos ficar em 6º, 7º lugar, num cenário que não é positivo. Neste momento. Que não é positivo, mas vamos ser... O Passos Ferreira, quer dizer, o 5º lugar veio por acréscimo. Sim, mas a 9 pontos do sexto. Mas alguém consciente pode dizer que o Passos Ferreira vai para o ano lutar pelo 7º lugar. Claro que não. Se eu for a eleições e se cobrarem de mim, que eu garanto aos sócios que vamos cobrar por um 7º lugar, eu digo já: retiro a minha candidatura. Porque vamos ser claros e vamos ser honestos com as pessoas, sejam sócios ou não sócios. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que este ano, independentemente da classificação, mas dentro daquilo que é expectável e que é racional, o Passos Ferreira vai ter uma receita acrescida. Claro que vai. Mas o ano passado, o Passos Ferreira, e eu falo disto da forma mais natural, o Passos Ferreira, o ano passado, só conseguiu equilibrar as coisas razoavelmente no momento em que conseguiu ter um prémio pela classificação, que, apesar de ficar naquela situação, foram umas centenas de milhares de euros. Pequenas, poucas, mas foram. E foram fundamentais. Portanto, este ano nós podemos estar, e isto é quase público, podemos estar a falar de 800 mil euros, seja o que for, mas esse é o valor só para compensar isto. Exato. E o orçamento foi feito no início da época sem contar com isto. Portanto, só vem a equilibrar. Não vem acrescentar, vem equilibrar. E a ausência de adeptos, acha que neste momento já deveria haver adeptos nos estádios? Acho que havia condições... Atendendo que noutras situações houve casos de exceção. Se me pergunta que neste momento, onde foram retirados adeptos de todo um outro conjunto de situações, que seria justo termos adeptos no estádio no último mês, porventura não. O que eu acho é que se pensava que os adeptos iriam causar aquilo que aconteceu. E sabe uma coisa? Eu não tenho dúvidas nenhumas que se tivéssemos tido adeptos nos estádios, não teríamos garantidamente adeptos até o final da época. Porquê? Porque se iria pensar que o problema daquilo que aconteceu recentemente foi exatamente porque se abriu o futebol. E esquece este Estado, esquece este Governo, esquece o Estado, essencialmente, na sua globalidade, que o futebol sério, não estou a falar daqueles que depois criam dívida. Portanto, o futebol sério é dos maiores contribuintes do Estado.
Eu posso lhe dizer, para que tenhamos a noção, que o Passos Ferreira, neste momento, contribui anualmente, com mais de 2 milhões de euros de impostos. Percebe? E quando eu digo que o Passos Ferreira contribui muito próximo dos 2 milhões e meio de impostos do orçamento geral, eu pergunto se o futebol tem que ser visto apenas e só como um contribuinte. Havia condições. E havia condições para que o Passos Ferreira tivesse 500, 1000 adeptos que fosse por um jogo. Porque temos um estádio que oferece essas condições. Que nos exigissem. Porque eu não vejo o futebol, não vejo os sócios como um lucro para o clube em termos financeiros. Vejo como um lucro em termos desportivos. Porque temos que os ter lá. Nós hoje fizemos uma coisa, permita-me só em 10 segundos. Nós hoje fizemos uma coisa que é meramente simbólica e poderá ser criticável. Eu tenho um departamento de marketing fabuloso. Eu tenho um departamento de marketing que faz uma comunicação do clube para fora de uma forma que me deixa, às vezes, emocionado, confesso. E eu hoje estava a ver para cá e estava a ver o vídeo que estava nas redes sociais, no nosso Facebook e no Instagram também. Não vi, mas imagino que também lá possa estar. Nós temos oferecido uma fatia de bolo a 71 sócios mais velhos de idade, não os mais antigos. E porquê que não os mais antigos? Porque o Passos não pode fazer com toda a segurança no ficheiro que tem do passado que pudesse estar a cometer alguma injustiça. E é fácil, ou é mais fácil chegarmos àqueles que pela sua idade são os mais velhos. Aquilo que nós quisemos dizer a esses 71, e percebe-se facilmente o número 71, é obrigado aos outros 3.571 que porventura lá possam estar. Acho que é esse o significado. Antes de fazer a última pergunta, e relembrando mais uma vez os espectadores que podem fazer perguntas que o Presidente Paulo Menezes irá responder nos últimos 10, 15 minutos do programa de hoje, do nosso sistema tático número 1, há uma pergunta que tenho que lhe fazer. O senhor tem sido muito proativo, não só no Passos Ferreira, mas mesmo a nível nacional, nas reuniões da Liga, no acrescento, nas opiniões que dá, por vezes até, digamos, que dá uma pedra no charco. Bater de frente. Dá uma pedra no charco nas opiniões da Liga. Podia-se dizer que o Paulo Menezes é um futuro candidato a Presidente da Liga? E como é que me perguntou há pouco se eu era candidato a Presidente do Passos Ferreira, não foi? A minha resposta foi objetiva. Foi. É tão objetiva quanto esta que eu vou dar. Nunca sequer foi hipótese na minha cabeça e não é sequer hipótese na minha cabeça. Neste momento, mas não quer dizer, não põe nos. Olha, não exclui o futuro. eu ouvi dizer que nós não devemos dizer nunca. E se eu seguir este raciocínio, eu vou dizer nunca. Já não lhe digo nunca. Se não seguir o seu conselho, eu vou dizer nunca serei candidato a Presidente da Liga. Não me move. Não há paixão na Liga. Não há paixão. Há, na minha opinião, apesar da competência que pode haver, deixar de haver, não vou discutir, não vou avaliar. O que existe é um conjunto de situações negociadas e é um bocadinho isto que é o futebol. E por isso é que eu evito e só vou à Liga quando o Passos Ferreira teria falta se não fosse. Porque de resto esqueça, porque não é a minha praia, não é a minha praia. Antes de passarmos a não ser que mudássemos aqui alguma coisa, mas não estou a ver. Antes de passarmos ao nosso segundo momento de publicitário, qual era a mensagem que gostaria hoje em dia de aniversário de deixar aos sócios e aos adeptos do Passos Ferreira? Olha, aos sócios, aos adeptos e acima de tudo também aos dirigentes tantas vezes criticados ao longo dos 71 anos de história. Podia resumir isto numa frase muito simples. Obrigado. Porque este clube cresceu com eles, com os adeptos, com os sócios, essencialmente, mas também com os dirigentes que deram tanto a este clube, de uma forma desinteressada. Nunca esqueçam que o Passos Ferreira é o único clube em Portugal que tem um dirigismo gratuito. E isso faz a diferença toda. É com esta diferença que vamos passar ao nosso segundo intervalo. O nosso patrocinador exclusivo, a Join Portugal, vai ter novamente o seu espaço e voltaremos depois na parte final para algumas perguntas que os espectadores tenham colocado e que irão chegar até mim. Terminou um programa que foi o Programa de Apoio à Produção Nacional do âmbito da CIM do Tamegui Sousa e que apoiou, nomeadamente, as pequenas empresas, a indústria, a restauração, os cafés, o comércio a retalho. O apoio que as davam ia de 30% a 45% a fundo perdido e o que nós estamos a fazer é elaborar e organizar esses dossiês de candidatura. Neste momento, esse programa encerrou, está para sair o chamado SI Inovação Produtiva, que é já para todo o tipo de empresas, nomeadamente industriais
e na área do turismo, e esse sim é para investimentos no mínimo 75 mil euros e poderão chegar aos 24 milhões de euros. E esses apoios já não é só fundo perdido, se for nas mesmas linhas dos anteriores, metade é um incentivo a fundo perdido, a outra metade será um incentivo não reembolsável, portanto um empréstimo sem juros. Os apoios de que estamos a falar, na totalidade, poderá ser 55%, ou seja, 27,5% a fundo perdido, 27,5% de empréstimos sem juros, ou 22,5% quando se trata de médias empresas. Esse é o programa que está para sair, mas este programa que há pouco falei e que acabou recentemente, como o objetivo é apoiar as pequenas empresas, e nomeadamente a área do comércio, a retalho, turismo, e quando estamos a falar de turismo, estamos a falar da restauração e cafés, esse programa vai abrir novamente, devido à pandemia que nos assola, vai abrir em princípio junho, julho, provavelmente vai se repetir esse no programa, onde aí sim teremos apoio na ordem dos 45% da fundo perdido. De volta ao nosso sistema tático, número 1, o nosso convidado de hoje, o Presidente do Paços de Ferreira, Paulo Menezes. Iríamos passar, como tínhamos prometido, algumas perguntas de espectadores que tiveram a amabilidade de fazer, e agradecemos já antecipadamente por isso. Eu começava com uma pergunta do Paulo Couto, que pergunta ao Presidente Paulo Menezes se há cláusula de compra sobre o Bruno Costa. Não, não há. Nós fizemos cláusula de compra realista sobre algumas situações de jogadores. Sobre o Bruno Costa, posso dizer que tenho até uma relação muito próxima, não apenas com o jogador, mas com os seus representantes. Já houve conversações sobre essa possibilidade. O Bruno Costa, não há essa cláusula, e tenho sérias dúvidas que o Paços de Ferreira alguém pudesse manter um jogador que tem contrato em vigor, segundo creio, para mais épocas, com um valor 4 vezes acima daquilo que seria o valor realista máximo do que foi o Paços de Ferreira. Portanto, nessas condições, não. E passaria de seguida também a uma pergunta do Leão Duarte, que pergunta: boa noite, Presidente, boas Presidente. Se conseguir inscrever a nova equipa de Sub-23, os jogos terão de ser em relevado natural. Os jogos serão no nosso estádio ou serão fora do Conselho? Dá aqui exemplos de Rebordosa, Aliados, Marcanaveses, Aves. Serão estas as hipóteses realizadas nos nossos jogos caseiros? Olha, nas Aves não. Portanto, fique claro que não. Nem que fosse necessário eventualmente prescindir da equipa, não. O segundo seio, o Aliados, tem já um protocolo com um clube mais do litoral, mas foi também sondado por nós, mas temos já neste momento 2 garantidas e uma terceira solução, para além daquilo que é o próprio estádio. Nós já tivemos uma equipa B que jogamos desde que haja o condicionamento de um calendário, poderá acontecer isso. Depois, a Ana Alves também pergunta se a aposta na equipa de Sub-23 será para no futuro não haver necessidade de evitar os empréstimos. Olha, contribuirá garantidamente para isso também, para minimizar, mas vamos ser claros, ninguém pode querer o melhor dos mundos, e portanto a questão é muito simples. Qualquer equipa que queira apostar e apenas numa equipa de jovens formados num clube, essa equipa garantidamente não vai estar na Primeira Liga muitos anos. O que nós temos de ter é rentabilidade para depois valorizar. Mas entendo e acho que é por aí o caminho também para podermos evitar os emprestados. Mas no dia que quisermos emprestar, ficar orgulhosamente sós, vamos pagar por isso. O Júlio Santos pergunta que se para a Taça UEFA se vai fazer um investimento no plantel. O investimento no plantel tem que ser um investimento que permita ao Paços de Ferreira ser sustentável durante a época. E, portanto, e reparem, eu estou aqui e dou-me conta disto. Eu estou a responder naquilo que é a minha perspectiva, não daquilo que será o presidente do clube à data. E que fico com toda a humildade, isto perfeitamente dito. Eu, se estiver como presidente da direção, tentarei fazer um investimento equilibrado. E eu acho que, repare, é possível. Porque nós, neste contexto atual, e se vivermos um contexto diferente, o Paços de Ferreira, neste momento, tem 30 atletas inscritos para jogar à disposição da equipa. E eu acho que o Paços de Ferreira não precisa. Pode ter menos, consideravelmente, com um valor que permita ter também qualidade. Mas esse equilíbrio é algo que ninguém no futebol descobriu. Agora, vai ter que ter cuidados acrescidos, não tenho dúvidas. O Vítor Viana pergunta também se, atendendo a que o Paços de Ferreira é um porta-estandarte de uma cidade, de uma região, qual o apoio das forças vivas da região? Acha que existe possibilidade de haver um maior apoio das empresas através de publicidade?
O Paços Ferreira tem vindo, nestes últimos anos, aliás, através de um departamento com pessoas muito dedicadas à parte da publicidade, a aumentar e a incrementar cada vez mais a publicidade, mesmo das empresas. O vosso patrocinador é exemplo disso, das empresas locais. Mas eu acho que o tecido empresarial pode ainda dar um pouco mais, e acho que o deve fazer. Em relação às forças vivas, acredito que as autarquias apoiem da forma que possam e consigam apoiar, sendo certo, e não podemos esquecer disso, e digo claramente, da mesma forma que apoia, financeiramente o Paços Ferreira tem apoio zero, seja de quem for. Financeiramente, de forma direta, zero. O Célio Carneiro pergunta também, uma das maiores vendas do nosso clube foi, como é sabido, do Diogo Jota. Jogador proveniente da formação, a criação da equipa sub-23 é uma clara aposta nos jogadores que saem da formação e em que lhes passo intermédio entre a formação e a equipa principal. E disse também que acredita que a equipa sub-23 irá levar uma maior aposta de produtos na formação da equipa principal? Olha, eu concordo completamente com aquilo que diz o Célio. A verdade é que eu acho que a equipa de sub-23 vai ajudar a potenciar. E deixa-me dizer uma coisa. Eu aprendi no futebol uma coisa com todos os treinadores. Todo o treinador gosta de se proteger. E, portanto, gosta daquele jogador já formado, mais velho, com mais experiência. E há uma grande relutância. Eu vou dizer isto com sinceridade. Eu um dia deste estava a ver um jogo do Sporting já não me recordo com quem era, mas sei que... Não, com Guimarães, penso eu, em que vi um atleta de Sporting a bater o recorde de ser o atleta mais novo a poder jogar no Campeonato Português. E fiquei orgulhoso. Fiquei orgulhoso de ver, de facto, um jovem daquela idade a ser estreado no campeonato. Não sei se vai ter esse seguimento ou não faço ideia. O Paços Ferreira também teve esse exemplo, já na época passada, onde também estreou, se não o primeiro, o mais novo, porventura dos três mais novos, estará no pódio, que foi o Machoy, e que neste momento não está a jogar. É um facto, é um objetivo, mas a verdade é que eu acredito que se nós tivéssemos uma equipa de 23, porventura as condições para ele jogar, tendo ritmo competitivo, seriam as maiores. Aproveito-me para agradecer as várias perguntas que os nossos espectadores estão a fazer ao Presidente. Fico contente pelo programa e pelo convidado que tem aqui hoje. Leonardo Imobiliário pergunta qual é a percentagem de pagamento de cotas dos sócios? Será que teremos 90%? Será que vamos perder muitos sócios por falta de pagamento? Olha, essa é uma grande preocupação minha. Neste momento, como eu dizia há pouco, não é tanto a questão da receita, embora seja fundamental neste momento. E eu acho que o Leonardo está a aproveitar-se, já são duas questões de Leão Duarte e o Leonardo penso que será o mesmo, portanto ele está aqui a boicotar as questões. Mas a verdade, estou a brincar, porque eu conheço pessoalmente, mas a verdade é que os sócios representam neste momento, nós fizemos uma recontagem e eu tenho muito receio mesmo, que no final desta época possamos ter uma redução de cerca de 20% do número de sócios. O Tiago Leal pergunta se a nível de infraestruturas quais serão os próximos passos que o Paços vai dar. O que é que eu gostava de concluir em termos de infraestruturas no clube? Digo-lhe facilmente o seguinte, antes de partir para qualquer construção de uma bancada, gostava, como dizia alguém muito mais famoso que eu e muito mais conhecido, I have a dream. E eu tinha um sonho, que era concluir definitivamente esta bancada. Coisas que não são megalómanas, concluir também uma torre do lado oposto àquela que existe, porque acho que era importante e podíamos rentabilizar aquilo para os nossos jovens da formação, para que pudessem lá estar junto no estádio, viver ali e com isso poupar-nos milhares de euros de rendas por mês. E gostava também que no espaço atrás do sintético pudéssemos ter um ginásio desportivo de apoio à formação, à equipa principal e a outras modalidades. Não, a uma modalidade que eu acho fundamental neste momento no Paços Ferreira. Nós começamos há 4 anos com futsal. Calção, nós temos hoje 6 equipas no futsal. Temos uma delas que, se os campeonatos acabassem este ano, para o ano disputavam a primeira divisão. Estamos em primeiro lugar na segunda liga. E isto é uma coisa, um trabalho excepcional daquele departamento. Algo que foi criado como complemento à formação, porque na altura ponderou-se sobre isso, mas que neste momento tem esta projeção. Cerca de 6 minutos do final do nosso programa, eu tenho aqui 2 ou 3 questões para colocar. O Vítor Campos coloca assim de questão. Boa noite, Presidente. Quais as perspectivas da direção do Paços Ferreira para a modalidade de futsal? Ele agora acabou de falar nisso, nem a propósito. Sendo que de momento se encontra na primeira posição na sua série,
com possibilidade de aspirar à Liga Placar, e também qual a possibilidade do clube conseguir ter o seu próprio pavilhão nas suas instalações a médio prazo. O senhor Muito bom, muito não bom. é vidente. Não, é? muito bom. Não, vidente é um homem que tem 2 Tem dedos. 2 dedos, portanto, exatamente. Não sou é eu. evidente. Tem um bocadinho mais. Não, mas é giro. Acho que É fomos- giro. E confesso-lhe que não tinha visto, mas é fantástico. E a pergunta já cá estava. Não, quando a o senhor pergunta estava aí, respondeu. mas já agora diga que eu que não tinha visto a Não, pergunta. não, exatamente. Não, é muito giro. Não, Eu aqui. acho que respondi. Eu acho que o futsal vai ser uma aposta e tem que ser uma aposta. E acho que é um trabalho fantástico feito pelo departamento que merece que lhe tiremos todos o chapéu. O Célio Carneiro pergunta também, o nosso clube é sabido... Também já é a segunda vez. Também é a segunda vez. exatamente, repetente. Sabido que o nosso clube, como é sabido, já tem várias outras modalidades associadas e que dinamizam a região e levam o nosso clube. Estão previstas a criação de outras modalidades, até pela associação com a Juventude Passense, por exemplo? Não. Também nunca foi colocada essa questão. Eu acho que neste momento temos o bilhar, temos o futsal, temos o futebol, futsal, não deixa de ser uma modalidade e também da associação. Temos também uma outra que foi criada com o apoio e também lá esteve no estádio, que eu não gosto que seja uma modalidade propriamente dita do clube, mas com o apoio do clube colombófilo. Mas a verdade é que nós temos aqui neste momento o clube, porque também não podemos crescer para além daquilo que é a nossa realidade. 3 perguntas para terminar, em 4 minutos. Telegraficamente. Já há jogadores contratados ou com acordo com o Passos para a próxima época? Nenhum contratado, existem vários jogadores numa equipa sombra que estão a ser feitas pelo nosso departamento de scouting, pessoa que eu muito estimo e admiro e que muito valorizo, Manuel Sousa. Sim, espero bem que sim. E continua, boa noite, Presidente, parabéns pelo programa. É Luís Silva que faz esta pergunta. Parabéns pelo programa e pelo convidado de estreia. A seguir uma grande época, o Passos Ferreira passa sempre por algumas dificuldades, mas já falámos nisso. O que fará para não passar por isso? Reze muito, vou rezar muito e prometo que reze muito e peço a todos sós que rezem muito, porque não há um segredo claro para isto, mas deixe-me dizer-lhe que vamos fazer todos com um sentido de responsabilidade a cada decisão. Eu prometo ao Luís Silva que me vou lembrar da pergunta dele. E já agora, qual é a possibilidade, perguntado pelo Nuno Barbosa, qual é a possibilidade de o Passos Ferreira manter o Luther Singh e o Rebocho para a próxima época? Olha, em primeiro lugar era preciso que o presidente do Braga perdesse o juízo de um momento para o outro para me deixar o Luther Singh de borla. Se for a pagar, eu digo ao Nuno Barbosa, que eu também conheço e pessoa que eu muito estimo, que não teremos condições para o ter como nosso jogador contratado e com contrato profissional com o Passos Ferreira. Se for possível tê-lo como jogador do Passos Ferreira, independentemente da crítica que possa ser feita aos emprestados, o Passos Ferreira vai fazer tudo para o ter, porque acho que é um jogador que merece ter lugar neste plantel. Para finalizar, o João Cardoso Alves pergunta, eu gostaria de perguntar ao Dr. Paulo Menezes, como vai atuar, e não falei nisso porque já foi público esta semana daquilo que o Passos Ferreira atuou, mas ele pergunta, e também tem a ver, como vai atuar o clube no caso de João Pedro. Muito E simples. que exemplo quer dar primeiro também? lugar, em primeiro lugar, deixa-me dizer que eu não posso fazer a distinção entre o João Pedro e o E o David. Sualem. Eu acho que fui completamente contundente com aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse é claro. Eu não vou matar ninguém, mas não vou deixar de responsabilizar quem falha perante o grupo. Não é perante mim. Não é perante mim. É perante o clube e perante o grupo. Agora, quero dizer também que não esperava e fiquei agradavelmente surpreendido num primeiro encontro que tivemos com os dois atletas, a forma completamente digna e de uma forma sincera de assunção de erro, de assunção de culpa e de disponibilização perante o clube, para sujeitarem àquilo que for necessário. Devo-lhe dizer que são 2 ativos nossos, bons ou maus, cada um terá a sua opinião, mas que tiveram uma dignidade naquilo que foi o primeiro contacto que me surpreendeu pela positiva. E como tal, o Passos Ferreira não deixou, nem se furta, e posso-lhe dizer que já está inclusive encontrada a solução para que sejam sancionados, mas fiquei agradavelmente surpreendido pela forma digna, depois da falta de dignidade naquilo que foi o comportamento. O Passos Ferreira, digamos que já decidiu quanto a isso, os jogadores vão treinar esta semana à parte. Eu não vou meter... Deixa-me Não, dizer, o que está estabelecido que o Passos Ferreira já delimitou. ou seja, E depois vão ser eu não integrados sei- naturalmente no plantel. Eu não sei onde é que leu isso. Eu não sei onde é que leu isso e se me diz, eu não faço ingerência naquilo que é as decisões desportivas, como também não admito que uma equipa técnica, não digo esta, qualquer uma, possa fazer qualquer ingerência naquilo que é a ação disciplinar. E, portanto, aí somos completamente estanques uma em relação à outra e não vale a pena, porque, acima de tudo, estão os interesses da instituição. E quem defende a instituição não é a equipa técnica em primeira análise, é sempre uma direção.
E, portanto, o Passos Ferreira vai ter, mas espera e sabe que todos nós temos a consciência que são 2 ativos clube e, inclusive, não esqueçamos que o João Pedro, ainda há dias, cada um com a sua importância, foi aplaudido por este Conselho inteiro recentemente. Como nós não queremos também censurar nenhuma pergunta, e apareceu-me aqui outra, e a última, Não pelo acabou o Ricardo tempo, Costa. não acabou o tempo. Falta um minuto. Pelo Ricardo Costa, como é que o Passos Ferreira conseguiu comprar o passe do Eustáquio? E se ainda for possível, se há alguma posição do clube perante o polémico cartão do adepto? Esta última pelo Zé Moreira. Como? A primeira por Ricardo Costa, como é que o Passos Ferreira conseguiu comprar o passe do Eustáquio? Olha, E a última... conseguiu comprar por cerca de 35% do valor inicial que estava previsto no contrato para exercício de direito de opção. E compramos por esse valor, investindo um capital sem risco para o clube e acreditando que isso vai ter a zero retorno. É muito simples. O Passos Ferreira podia ter zero ou ter pouco. O Passos Ferreira nunca vai ganhar muito porque também teve que investir. Mas há uma coisa, eu prefiro ter pouco de muito do que ter muito de nada. E, portanto, foi essa a opção. Telegraficamente, o Zé Moreira pergunta, porque já tinha feito a pergunta e não a vou retirar, se há alguma posição do clube perante o polémico cartão do adepto. Para mim, polémica é muito simples, porque eu acho que não se justifica. Eu acho que o cartão do adepto é algo que tem um objetivo dissimulado. E estou perfeitamente à vontade, porque eu acho que isto aqui, criarmos dentro dos próprios estádios espaço e as pessoas terem que se identificar quando estamos aí tão preocupados neste momento com a proteção de dados, acho que é algo que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, já o fizemos saber onde no local e em sede própria. Agora não duvidem de uma coisa, se houvesse clubes que assumissem as responsabilidades pelos apoiantes, pelo grupo de apoiantes, e se também os próprios grupos apoiantes, e não estou a falar do nosso, felizmente, que tem sido exemplar a esse nível, mas que outros têm criado de complicações naquilo que é o apoio a determinadas entidades, determinados clubes, porventura não teríamos esta lamentável decisão. Bem, chegamos assim ao final do nosso primeiro sistema tático. Foi com um grande prazer que recebi o Paulo Menezes, presidente, amigo, e um homem que tem colocado o Passos Ferreira na moda, como sei dizer-se agora em Portugal neste momento, não só pela forma como tem liderado o clube, pelas escolhas que tem feito. Resta-me agradecer também ao nosso patrocinador exclusivo deste programa, Johnny Portugal. De todos me despeço com um grande abraço, mais uma vez agradecendo ao Paulo. 10 segundos para vos dar os parabéns. A última palavra sinceramente. é sua. Para vos dar os parabéns, porque não vale a pena estar aqui com discursos muito mais fundamentados, mas para vos dar os parabéns, porque eu acho que faz falta, não sou eu, faz falta que as pessoas deste Conselho conheçam as pessoas num discurso direto e que as conheçam fora das redes sociais, naquilo que são os seus perfis. Que não dominem, que sejam dominadas neste tipo de conversa. Obrigado e parabéns. Obrigado, Paulo Menezes. Ficamos por aqui. De hoje a 15 dias voltaremos.